Oi, aqui é o Henrique, isso aqui é uma coxinha e dentro de alguns minutos você vai descobrir por que essa coxinha é o segredo para você conseguir ler partituras fluentemente, estudando apenas 15 minutos por dia durante as próximas 9 semanas. Mesmo que você não saiba nada de teoria musical, tenha pouco tempo para estudar ou que nunca tenha tocado um instrumento. Assista essa apresentação até o final e você também vai descobrir por que a maioria dos estudantes de música, mesmo sabendo muito sobre teoria musical, não tem uma leitura de partituras fluente e tem muitas dificuldades nas divisões rítmicas. De quebra, eu ainda vou te revelar como você pode aumentar a velocidade da sua leitura hoje e como evitar erros cruciais para ter uma boa percepção musical. Eu realmente não sei até quando vou deixar essa apresentação no ar, então assista ela enquanto você ainda pode, combinado? Lembre-se, estou prestes a compartilhar com você um método único e definitivo para a leitura fluente de partituras, que funciona mesmo que você não tenha muito tempo para estudar, não saiba nada de teoria musical, que não tenha escolhido ainda qual instrumento vai tocar, ou mesmo que você já até seja um músico profissional. Também vou compartilhar aqui com você 2 dicas de leitura acelerada e percepção musical. Eu sei que a essa altura você deve estar achando essa minha conversa muito boa para ser verdade, não é mesmo? E para te falar a verdade, eu no seu lugar pensaria exatamente a mesma coisa, se não tivesse visto de perto pessoas comuns e alunos meus que estão alcançando esse tão grande e possível resultado. Primeiro, eu quero contar para você uma história que me deixa bastante envergonhado. Você já vai entender porquê em um minutinho, então continue assistindo, combinado? Eu nem sempre fui um bom músico ou um professor conhecido por facilitar o aprendizado musical dos alunos. O crescimento musical é algo que realmente demanda tempo de estudo e dedicação. Minha vida sempre foi muito simples, e ter um instrumento musical, mais do que um sonho, era um luxo tendo em vista a nossa situação financeira. Meu pai é eletricista de carro e minha mãe já fez de quase tudo para ajudar no orçamento de casa. Além de dona de casa, foi doméstica, vendedora de roupas, perfumes, enfim. Dos meus 11 a 15 anos de idade, minha mãe trabalhava como salgadeira. Nessa época, eu era apaixonado por saxofone e clarineta. Gravava das rádios tudo o que podia nas fitas cassetes para ficar ouvindo depois na frente do espelho, fingindo que era eu que estava tocando. Entretanto, nessa época eu ainda não tinha um instrumento para tocar. Em um sábado, que minha mãe tinha encomendas de salgado para entregar, eu estava indo tomar banho. E para isso eu precisava passar pela cozinha, onde minha mãe estava fritando os salgados. E nessa hora eram as coxinhas. E como acontecia quase que diariamente, eu pedi um instrumento para ela. Suada com o calor do óleo quente e com lágrimas nos olhos, ela me perguntou: "Você acha, meu filho, que se nós tivéssemos condições, nós já teríamos te dado esse instrumento?" Eu não sabia onde colocar a cara de tanta vergonha e fui chorar no banheiro sem que ela percebesse. Naquele dia eu me olhei no espelho do banheiro e decidi que ia lutar pelo sonho de ser músico e que jamais culparia meus pais ou nossa situação financeira pelos problemas que teria que enfrentar dali em diante. E hoje tenho muito orgulho de tudo isso que aconteceu comigo. As coisas foram se desenrolando e 5 anos depois meus pais conseguiram me comprar uma clarineta Veril usada que custou R$300 na época. Comecei a estudar as primeiras lições, métodos e tocar as primeiras músicas. Os anos foram se passando e precisei fazer 2 vezes a prova específica de música para entrar na universidade porque reprovei na primeira tentativa. A essa altura eu já estava dando aulas, fazendo meus primeiros cachês em casamentos e eventos e literalmente vivendo de música. Ainda, eu tinha uma deficiência muito grande na minha leitura de partituras. Eu fugia toda vez que precisava tocar algo de primeira vista. Eu sempre fazia de tudo para conseguir as partituras antes de todo mundo, ou até fugia de alguns ensaios para não passar vergonha na frente de todo mundo. Porque apesar de até saber bastante sobre teoria musical, a minha leitura de partituras era realmente terrível. E olha que eu já estava na universidade nessa época. Nesse ponto da minha vida, eu achei que as coisas não poderiam ficar piores e que poderia empurrar isso com a barriga porque dava para enganar, dava para adiar mais um pouco. Entretanto, as coisas estavam prestes a piorarem e eu vou te contar mais em 1 minuto. E talvez você pode se identificar com esse sentimento de fracasso que eu tive. Ou sei lá, talvez não. Eu sabia que precisava mudar, que eu precisava encontrar definitivamente algo que me fizesse entender essa linguagem e uma coisa a mais precisou acontecer antes de eu realmente tomar uma atitude. Depois da minha aula prática, meu professor perguntou se eu tinha algum compromisso naquele momento. Respondi que não e que ia ficar estudando por ali mesmo. Então ele pediu para que eu fosse substituí-lo no ensaio da Big Band só para passar uma música. Que tragédia! Não tinha como eu sair dessa e o meu maior medo se tornou realidade. Fui para o ensaio, vi a partitura, vi que não era muito difícil e na hora de passar a música fiquei completamente perdido. Quando eu acertava as notas, ainda tocava o mais suave possível porque eu não queria que alguém me ouvisse se eu errasse. E olha que não era dificuldade técnica, eu sabia que conseguia tocar aquilo, mas a minha leitura não acompanhava. Todo mundo, inclusive o maestro, olhando para mim com aquele olharzinho de "você não sabe tocar um negócio fácil desses?" Estava perdido, confuso e decepcionado comigo mesmo. No fim das contas, eu presente ou não naquele ensaio não fez diferença alguma.
A caminho de casa, em pé dentro de um ônibus lotado, eu decidi naquele momento que nunca mais na minha vida passaria tanta vergonha por ler tão mal uma partitura. Foi aí que fui mergulhar nos livros, videoaulas, metodologias de aprendizagem, li, vi e perguntei o que pude sobre leitura fluente de partituras, fiz todos os cursos online que meu pequeno limite no cartão de crédito permitia e assisti milhares de vídeos no YouTube. Veja, na época eu preferia ficar com fome e esperar para jantar só quando chegasse em casa da universidade para usar o dinheiro com o xerox dos livros que precisava estudar. E para minha raiva, as cópias ainda eram ruins. Precisei filtrar todo esse material e descobri dentro e fora da universidade que existe um método quase mágico para entender melhor as divisões rítmicas e assim conseguir ler melhor, de forma mais fluente, qualquer partitura. E hoje eu vou compartilhar isso com você. Parece interessante? Então continue assistindo, combinado? Esse é um método que me permitiu conseguir entender tudo o que vai acontecer na música antes que eu comece a tocar. Isso me proporcionou uma confiança gigantesca para encarar qualquer partitura sem ter medo de tocar. É essa metodologia que vou estar compartilhando contigo hoje, para que você finalmente veja e tenha os resultados que tanto deseja. Estudar música livre de preocupações rítmicas, curtir o prazer de tocar as músicas que você ama e ainda nunca mais se sentir desafiado a entender uma partitura, mesmo que ela seja uma música muito difícil. O que quero te mostrar e provar é que é possível fugir da enrolação de alguns professores, escolas de músicas e de apenas vídeos do YouTube que ensinam coisas que realmente são desnecessárias para se ter fluência na leitura de partituras. Eu vou compartilhar mais detalhes desse método com você daqui mais alguns minutinhos. Primeiro, eu preciso te contar sobre o real problema que nós dois enfrentamos. Este sim é o verdadeiro vilão que está fazendo você, seus amigos ou seus alunos continuarem com dificuldade de leitura musical. A grande verdade é que a maioria das pessoas não tem a menor ideia que isso não é culpa delas. Primeiro, a gente precisa quebrar dois mitos. Algumas pessoas dizem, aprender teoria musical é muito chato. Vou ser sincero, eu também achava isso. A grande verdade é que essas pessoas que dizem isso não tiveram a mesma sorte que eu e a que você está tendo agora, que é a oportunidade e acesso a uma metodologia que as fizesse entender tudo de forma mais simples. O segundo mito é achar que aprender teoria musical é só para quem quer ser profissional. Entenda o seguinte, dominar no mínimo os elementos de leitura musical abre portas para uma infinidade de novos conhecimentos musicais. Isso te parece um esclarecimento no mínimo razoável para você? Então continue assistindo e vamos agora para o nosso grande vilão. Quando você foi alfabetizado, você primeiro aprendeu a ler e escrever ou o que é uma oração subordinada sindética? E na aula de matemática, você aprendeu primeiro a contar ou o que são os números primos? Percebe a diferença? Eu vou explicar. A maioria das escolas de música ou professores particulares conduzem seus alunos para saberem tudo de teoria musical o mais rápido possível. O que pode ser um erro se a leitura musical também não for levada a sério. É claro que isso também não é culpa deles, porque a maioria também aprendeu assim. O problema é que saber tudo de teoria musical não garante uma boa leitura de partituras. Você aprende conceito atrás de conceito, fórmula atrás de fórmula, intervalos, classificação, o que é justo, o que é aumentado, maior, menor, diminuto, teoria, teoria, teoria e mais teoria. Tudo isso é realmente muito importante, ainda mais para quem quer se profissionalizar. O problema é que para ser fluente você só precisa aprender o mínimo necessário, nome de notas, divisão rítmica e mais alguns poucos elementos de leitura, simples assim. Essa é a causa por trás de você ou seus amigos e alunos, mesmo sabendo teoria musical, continuam tendo problemas com a leitura. Entenda, a culpa não é sua. Preciso te alertar que focar apenas na teoria musical pode não te dar os resultados que você deseja e precisa na leitura de partituras. Parece contraditório, mas é verdade. Veja bem, o erro que muita gente comete ao estudar música é achar que a teoria musical é a mesma coisa que leitura de partitura. Por isso é comum encontrar músicos que são muito bons em assuntos teóricos, mas tremem completamente diante de uma partitura. Para entender melhor isso, preciso te explicar o princípio do conceito que criei e chamo de leitura musical enxuta, os 3 passos da fluência musical. Simplesmente precisamos entender e praticar tudo que é ensinado em cada etapa. Primeiro, trabalhamos com a leitura do nome das notas. Isso porque, embora existam muitas notas, as possibilidades de variações nos saltos, mesmo sendo muitas, têm um limite para cada instrumento. Quanto mais fluente você consegue deixar a leitura do nome das notas, mais tempo tem para entender e processar as informações dos próximos passos durante a leitura. No segundo passo, temos a leitura rítmica. Essa sim pode dar um pouco mais de trabalho,
Mas uma vez que entendemos a lógica por trás das divisões e trabalhamos na compreensão e memorização dos padrões mais comuns, mesmo sendo infinitas as possibilidades de combinações, com o método certo é possível ter uma visão clara como a água do que está acontecendo ritmicamente em qualquer partitura. Por último, nos resta o terceiro passo, que é o mais fácil, que é a leitura dos elementos de alteração rítmica, melódica e sinais de repetição. Entenda que dentro de cada um desses passos existem métodos e técnicas que podem ajudar você a sair na frente do sistema tradicional de leitura e educação musical. Lembre-se, mesmo com o sucesso que tenho hoje, afinal são mais de 12.237 fãs no Facebook e mais de 3.256 inscritos no canal do YouTube, eu não sou diferente de você. Sou apenas um cara teimoso que acabou descobrindo um sistema e método para conseguir ler partituras fluentemente seguindo um simples passo a passo. A verdade é que você jamais deveria temer diante de uma partitura, nem deixar de tocar as músicas que você mais gosta só porque não entendeu o que está escrito. Se tem alguém que é responsável por isso, é esse sistema de acúmulo de informação desnecessária, onde até aprendemos coisas que são importantes, entretanto não são realmente relevantes para quem precisa de uma boa leitura musical. Então, primeiro aprendemos ler e escrever, depois o que é uma oração subordinada sindética. Primeiro aprendemos a contar e depois o que são os números primos. Na música, primeiro aprendemos a ler, depois é que vamos estudar teoria musical mais avançada. Isso faz um mínimo de sentido para você? Ótimo, porque agora você já vai conseguir entender como deixar a sua leitura ainda melhor. Existem 3 formas de leitura musical: a leitura rítmica, leitura métrica e o solfejo. Na leitura rítmica, você lê apenas a estrutura de divisão rítmica da partitura. No sistema convencional, se faz isso apenas com uma sílaba neutra, geralmente a sílaba tá. Exemplo: tá, 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 tá. Enfim, já na leitura métrica, você lê, além das divisões rítmicas, o nome das notas. Exemplo: dó, 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 ré, mi, fá. E no solfejo, agora simplesmente você acrescenta a altura das notas. Dó, 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 ré, mi, fá. O solfejo é importantíssimo na vida de qualquer músico, porque com ele conseguimos meio que ouvir internamente como vai soar a partitura antes de tocar. O que acontece é que apenas a leitura rítmica e métrica já são mais do que suficiente para vencer qualquer leitura musical. Por isso, antes de pegar no seu instrumento para tocar, é importante estudar a partitura antes, sem o instrumento, fazendo a leitura rítmica e métrica. E quem sabe até o solfejo. Dessa forma, você consegue entender a divisão e identificar quais são os possíveis trechos de maior dificuldade técnica. Depois que isso é feito, quando você vai para o instrumento, a música realmente já está mais fácil. Existe uma forma de deixar a sua leitura ainda melhor e acelerada. Veja, uma partitura contém várias informações para serem executadas simultaneamente: notas, ritmo, dinâmica, andamento, enfim. Por isso, defendo que quanto mais automático você consegue deixar um desses elementos, mais tempo tem para entender e processar as outras informações. Exemplo: se você consegue entender e ler bem a estrutura rítmica, consegue então mais tempo para pensar no nome das notas. Faz sentido? Outra coisa é que uma vez que você entende como funcionam os padrões rítmicos mais comuns, isso abre sua mente para também conseguir assimilar essas informações quando ouve o padrão. Isso abre sua mente para também conseguir assimilar informações quando ouve esse padrão. E assim você também vai conseguir escrever o que ouviu. É como um ditado de palavras na língua portuguesa, só que com as notas musicais. Você sabe como soa e como se escreve as palavras. Então, quando escuta, faz associação e por isso consegue escrever. O mesmo acontece com a música. É o que chamamos de percepção musical. Bom, agora é pôr em prática essas dicas. Tendo em vista que eu descobri que a dificuldade que eu tinha de leitura não era só minha, passei a ensinar e compilar um método que realmente facilitasse a vida das pessoas. É o que eu chamo hoje de leitura musical fluente. Eu realmente relutei para transformar esse método em um treinamento porque estava satisfeito com a capacidade que adquiri de ler e entender partituras, e ensinava isso apenas para os meus alunos mais próximos. Quando me caiu a ficha que outras pessoas tinham os mesmos problemas que eu tive, foi a hora que decidi ensinar para o maior número de pessoas possível. O Leitura Musical Fluente traz um passo a passo capaz de fazer qualquer pessoa sair do absoluto zero e conseguir ser fluente e entender a maioria dos padrões rítmicos necessários para a leitura de partituras fluente em 18 semanas. Esse método funciona mesmo que você não tenha muito tempo para estudar, mesmo que você não saiba nada de teoria musical, e até para quem já até sabe teoria musical,
musical, mas ainda não é fluente. Antes de eu te mostrar os casos de sucesso que outras pessoas estão tendo com leitura musical fluente, deixe-me primeiro te dizer quem nunca irá conseguir tirar proveito desse método. É realmente impossível conseguir algum resultado se você for uma pessoa preguiçosa. Sinceramente, essa é a única coisa que pode tirar o seu sucesso nesse treinamento. Estou me dedicando ao máximo para ensinar apenas pessoas que agem quando enxergam a oportunidade e vão realmente se dedicar. Leitura musical fluente é ideal se você realmente quer ler partituras sem sofrimento. Essa é a única solução comprovada na prática que permite pessoas comuns, como eu e você, a conseguirem ler partituras fluentemente agora, de forma mais rápida do que nunca antes vista. Veja só o que alguns alunos estão dizendo sobre o treinamento. Meu nome é Valdo de Moura Costa, eu resido aqui na cidade de Nova Lima, próxima a Belo Horizonte, Minas Gerais. E apostei no curso, isso mesmo, apostei. Porque na internet, muitas vezes, a gente fica desconfiado. Tem muitos profissionais, muitas pessoas que são sinceras, pessoas boas, mas tem as pessoas que prejudicam. Mas assim que eu fiz essa aposta, comprei o curso e já mandei essa informação para o professor, automaticamente liberou para mim o login e senha e eu tive acesso aos módulos e exercícios do curso e leitura fluente de partitura. Por que o curso é fantástico? Primeiro porque o professor Henrique, ele tem uma técnica e uma facilidade de transmitir o conhecimento dessa teoria musical que parece que qualquer pessoa leiga pode entender e praticar. E foi o meu caso, né? Que não tinha nenhum conhecimento, não tenho técnica. A teoria musical, talvez ela se torne difícil pela forma que os professores transmitem essa informação e essa prática. Então, como ele tem esse dom e teve essa capacidade de fazer um curso maravilhoso, nós conseguimos captar com tranquilidade. Então fica aqui o meu depoimento para que ele possa, inclusive, encaminhar para quem ele desejar ou postar, para que os estudantes, as pessoas que queiram tocar um instrumento e conhecer de teoria musical, tenham essa informação de uma pessoa idônea, uma pessoa séria, que a gente tem que valorizar. Então eu agradeço ao professor Henrique e um abraço a todos os estudantes e professores de música. O que vou te ensinar é mais fácil do que achar o baú do tesouro com um mapa de 2 passos. Esse treinamento é em vídeos e será liberado em nossa área exclusiva de membros, com login e senha. Nele, eu ensino a exata forma para a leitura musical fluente em 7 módulos. Você vai aprender desde as primeiras definições de música e som até os níveis de leitura musical mais complexos. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente seguir todos os passos que vou te ensinar. Esse treinamento é único e você não vai encontrar em nenhum outro lugar e por preço algum. Atualmente, quando tenho tempo, atendo alunos individualmente por R$ 97,00 por aula, o que dá algo em torno de R$ 388,00 por mês. Para que eu ensine todo o conteúdo desse treinamento e faça um acompanhamento individual semanal, são necessárias uma aula por semana durante 6 ou 9 meses, depende muito do aluno. O que, colocando na ponta da caneta, dá um total de R$ 3.492. Geralmente quem encara esse valor são alunos que estão com pressa ou se preparando para uma prova ou um vestibular. Já em uma escola particular com aulas em turma de teoria musical, você possivelmente consiga pagar uma mensalidade mais em conta, em torno de R$ 180, R$ 320. É claro que às vezes ainda tem as aulas de instrumento, que é o que não ofereço aqui. Mas leve em consideração que em uma turma o desenvolvimento geralmente é mais lento e as escolas também costumam diluir o conteúdo por vários meses, ensinando por mais tempo. Então, para aprender o que proponho, que tenho certeza que não é com a mesma metodologia que uso e recomendo, seriam necessários de 14 a 24 meses de aulas. O que em 2 anos, a mensalidade sendo de apenas R$ 180,00, o que já é difícil encontrar, daria um total de R$ 4.320. Entretanto, não é justo eu cobrar isso, já que não é um curso presencial em turma e também não são aulas particulares. O Leitura Musical Fluente é vendido hoje por R$ 758,00 e por uma boa razão. Ele inclui bônus incríveis e antes de revelar para você as condições especiais de hoje, deixe-me te mostrar os bônus que você está prestes a receber. No primeiro bônus, você vai receber
todas as apostilas em PDF, detalhando o método e com as leituras para a prática de aplicação da leitura fluente. São mais de 13 apostilas para você aprofundar seus estudos e estudar onde quiser, o que tem um valor estimado de R$ 59,00. Imagine agora que, além de ler partituras fluentemente, você também consiga saber, meio que internamente, como vai soar a partitura antes mesmo de tocar a música no seu instrumento. Parece interessante? Essa habilidade é conhecida como solfejar e é obrigatória para quem pretende fazer um curso superior em música na prova de habilidade específica. Pensando nisso, eu criei também o curso Solfejo Fluente, que será liberado apenas no final do treinamento, onde trato detalhadamente sobre as técnicas mais avançadas de solfejo, com aquecimentos, músicas, dicas e leituras para você desenvolver a habilidade de conseguir solfejar com mais consciência e facilidade, permitindo que você, além de ler partituras fluentemente, desenvolva também a habilidade de solfejar e saber como vai soar as partituras sem a necessidade de tocá-las no seu instrumento. Além, é claro, de ser um passo muito importante para a sua carreira, caso queira prestar um vestibular para a graduação em música. Nesse treinamento, eu introduzo as técnicas do solfejo fixo ampliado, que consiste em nomear notas alteradas com nomes específicos para melhor assimilação das alturas. No Solfejo Fluente, você também vai poder baixar as apostilas em PDF com os exercícios e o MP3 com os aquecimentos para treinar onde quiser. Sinceramente, só este segundo bônus vale mais do que todo o treinamento, porque realmente trata-se de uma técnica avançada e uma habilidade que até músicos profissionais apresentam muitas dificuldades. Esse treinamento ainda não está à venda e tem um valor estimado de R$ 498,00. O terceiro bônus que preparei para você é um treinamento para começar a desenvolver a habilidade de ouvir e conseguir escrever o que ouviu ritmicamente. Isso é realmente possível quando atentamos para o que realmente é importante e aplicamos algumas dicas que diminuem a curva de aprendizagem. É o curso Ouvido Rítmico, que tem um valor estimado de R$ 147,00. Também sobre percepção musical, você vai ter acesso ao meu quarto bônus, que é o treinamento Ouvido Melódico. Ele tem um valor estimado de R$ 67,00. Nele eu estou introduzindo passo a passo como desenvolver a habilidade de ouvir uma melodia e começar a conseguir colocar no formato das partituras exatamente o que você escuta. É como um ditado de palavras, só que com as notas musicais. Veja agora. Como sei que podem surgir dúvidas no decorrer do treinamento, o quinto bônus é o acesso direto a mim através dos formulários de comentários abaixo dos vídeos do treinamento. Monitoro eles toda semana e vou responder suas dúvidas no próprio formulário ou através de algum vídeo se for necessário. Esse bônus está liberado por pouco tempo, porque dependendo da quantidade de alunos, pode se tornar impossível responder a todos e por isso não quero comprometer o bom suporte. Esse bônus realmente não tem como calcular o valor. E ele está disponível por pouco tempo e hoje você ainda pode aproveitar. O sexto bônus é o acesso à nossa comunidade secreta no Facebook. Nela, você pode interagir com os colegas, tirar dúvidas, trocar ideias, enfim, é o nosso espaço de ajuda mútua, onde apenas alunos VIP como você terão acesso. O sétimo bônus é o acesso liberado a todo esse material por 32 meses. Tempo mais do que suficiente para você aplicar tudo o que ensino em nossa área de membros. Então você tem todo o tempo que precisa para ver e rever todo o material das aulas e tirar suas dúvidas sempre que tiver alguma. Como eu disse antes, o Leitura Musical Fluente custa R$ 758,00. E se eu fosse vender todos os bônus separadamente, o valor ultrapassaria os R$ 1.532. Ainda hoje, é claro que você não vai pagar R$ 1.537. Aliás, você não vai pagar nem mesmo R$ 758. O fato é que, pulando a borda agora, por ter visto essa apresentação especial, você vai ter acesso ao conteúdo que pode mudar sua vida musical por apenas 12 parcelas de R$ 38,68 no cartão ou um pagamento único de apenas R$ 397. Então clique agora no botão abaixo e faça sua inscrição para fazer parte dessa comunidade de músicos que simplesmente não tremem diante de uma partitura. Muita atenção agora! Todo investimento tem um risco. Entretanto, você não corre nenhum risco aqui comigo, porque hoje estou assumindo todo o risco e tirando todo o peso dessa decisão das suas costas e colocando sobre os meus ombros. Porque vou te oferecer agora duas garantias de tirar o fôlego. A primeira garantia é o seguinte: você vai estar blindado com a minha garantia incondicional de 30 dias.
Se você aplicar tudo o que ensino nos próximos 30 dias e perceber que esse treinamento não é para você, ou se sentir que não teve progresso algum, ou se simplesmente você não for com a minha cara, ou ainda se até a cor do meu cabelo te incomodar, eu devolvo seu dinheiro. Simples assim, sem letra miúda, preto no branco, e a gente ainda pode continuar amigos, sem ressentimento algum. Não acho justo ficar com seu dinheiro se você não gostou ou não teve aprendizado com o material que preparei com tanto carinho para você. A segunda garantia é a minha garantia de conteúdo. Eu confio e acredito tanto no método e conteúdo que estou te entregando, que se dentro de 60 dias você me mostrar que estudou, se dedicou, estudou exatamente como ensino, e mesmo assim não teve nenhum resultado, você pode me escrever um e-mail pedindo suporte ao vivo e eu ou algum professor da minha equipe vai te atender via Skype com uma aula de 30 minutos para te dar toda a orientação que precisa para evoluir sozinho com as aulas em vídeo. Se ainda assim, depois dessa orientação via Skype, você não estiver totalmente satisfeito, no prazo de 60 dias da sua inscrição, basta me escrever um e-mail pedindo reembolso que eu vou devolver cada centavo que você pagou. Além de ainda te dar um presente como pedido de desculpas por ter feito você perder seu tempo comigo. Simples assim. Ou você ama ou fica de graça. Preste atenção. No momento em que você entrar nesse treinamento e estudar, vai perceber que as barreiras que você enfrenta com a sua leitura musical hoje serão totalmente eliminadas. E você vai estar confortavelmente tocando seu instrumento com segurança de forma permanente. A decisão agora está nas suas mãos. Você quer fazer isso agora ou arriscar perder essa vaga e tentar depois? Clique no botão abaixo para acessar imediatamente o conteúdo do Leitura Musical Fluente, ter direito a todos os bônus exclusivos e ainda ficar blindado com a minha garantia incondicional de 30 dias e a minha garantia de conteúdo de 60 dias. Lembre-se ainda, não sei por quanto tempo vou deixar essa oferta no ar, porque realmente preciso acompanhar os alunos e talvez precise encerrar as inscrições para dar exclusividade somente a eles. Por esse mesmo motivo, não posso garantir que na próxima vez que você acessar essa página ainda haverá vagas ou se ainda estará esse valor. Veja bem, no momento que você toma a decisão de levar a música a sério e se torna um expert em leitura musical, naturalmente, você começa a ser visto como uma pessoa de referência e autoridade em qualquer lugar, independente do nível que esteja ou instrumento que toque. Por isso, vou pegar na sua mão e mostrar tudo o que você precisa saber para ser fluente na leitura de partituras o mais rápido possível e te entregar, é claro, o meu melhor conteúdo. O grande responsável pelo que vai acontecer a partir de agora na sua vida musical é você. Então clique agora no botão abaixo e faça sua inscrição para fazer parte dessa comunidade de músicos que simplesmente não tremem diante de uma partitura. Agora estou te aguardando aqui do outro lado para a nossa primeira aula. Um forte abraço. Vim aqui passar um pouco da minha experiência que eu estou tendo com o curso de Teoria Musical em Foco do professor Henrique. Tive uma surpresa muito grande e agradável com esse curso. Eu que pesquisei bastante na internet sobre alguns cursos de teoria, e a minha surpresa foi muito agradável em relação a esse do professor Henrique. A diferença é que esse curso está sendo muito bem detalhado, ele foi muito bem detalhado, ele é muito bem separado, módulo a módulo, lição a lição, os vídeos que ele coloca em cada módulo é muito bem explicado. Ele sempre bate na tecla de que, olha, não entendeu, volte o vídeo novamente. E assim, está sendo uma experiência bastante bacana. Apesar da experiência que o professor Henrique já tem na parte musical, ele tem uma paciência assim, esplendorosa em relação à explicação de cada lição. Ele pegar lá no início, se ele pegar um pentagrama, ele explica linha a linha, passo a passo, explica o espaço a espaço, também passo a passo. Ele explica nota a nota, ele não deixa a gente ter dúvidas maiores, na verdade. E isso é um diferencial em relação a outros cursos, porque o ruim é a gente aprender sozinhos. Se você pegar uma apostila e você ler, você querer aprender sozinho, se você tem dúvida, às vezes você vai fazer uma pesquisa, alguma coisa assim, mas não tira totalmente sua dúvida. Agora, você tendo essa interatividade com o professor, ali você realmente está tendo um contato, tendo uma base de alguém, e aí sim você consegue tirar suas dúvidas de verdade. Aprender sozinho é complicado, se você não tiver dedicação, se você não tiver uma base, se você não tiver alguém, um suporte
se não tiver alguém experiente do outro lado para te dar um suporte naquilo que você tem dúvida ou naquilo que você está aprendendo, fica bastante complicado. Mas eu digo a vocês assim que esse curso de teoria musical me ajudou bastante e ajuda pessoas que já têm até uma experiência na parte musical. Eu estou no começo ainda, mas assim, para quem está iniciando, muito bom. Para quem já tem uma bagagem, uma experiência na parte musical, muito bom. Para aqueles que já são músicos, querem rever aquilo que já sabe, aquilo que já aprendeu lá atrás, também é muito bom. E assim, o professor Henrique é uma pessoa espetacular. Eu tive um primeiro contato com ele através do Skype e parecia que a gente já se conhecia há anos. Ele deixou bem à vontade, ele descontrai, e o conhecimento dele assim é muito bom e faz com que a gente se sinta bastante à vontade para efetuar as perguntas. E ele é uma pessoa bastante prestativa assim, para responder. E a gente acaba se tornando amigo por isso. Mas eu passo para vocês assim que se você, sendo iniciante ou já tendo experiência na parte musical, dá uma olhada, pesquisa sobre alguns cursos, você faz esse comparativo, você vai perceber que esse curso aqui está assim fantástico. Os módulos, assim como eu disse, muito bem detalhados, muito bem explicados. Os vídeos são muito interessantes, que é feito pelo próprio professor, ele ensina tudo bem detalhado. Então eu falo para vocês que se você está procurando algo que possa te ajudar na parte musical, na parte de teoria, dá uma olhada nesse curso do professor Henrique, que é um curso maravilhoso. Tá ok? Fica aqui minha dica. Um abraço a todos. Olá, eu sou Josué, eu toco teclado tem 4 anos e desde o começo eu estudava através de cifras e videoaulas que eu encontrei na internet. Só que eu queria evoluir, eu queria tocar peças mais difíceis de piano e até que eu encontrei o Teoria Musical em Foco, que é um site que te ajuda a ler partitura, te ajuda a compreender e a usar a teoria musical, alcançar o objetivo que você quer. Esse site é um site que tem um material muito claro, muito simples e tem um suporte a dúvidas muito eficiente. Quero agradecer ao Henrique por todo o tempo e esforço que ele teve para sanar todas as dúvidas que eu tive. Muito obrigado. Meu nome é Lucas, tenho 21 anos. O meu instrumento é canto popular e eu também toco um pouco de teclado. Eu participei do programa Leitura Musical Fluente do professor Henrique. Eu fiquei sabendo por uma amiga que postou no Facebook. Na verdade, ela compartilhou um post dele e eu fiquei sabendo, comecei a acompanhar o trabalho dele, ver os vídeos que ele faz, que ele coloca no YouTube. E logo depois eu fiz a minha inscrição no curso. E eu gostei muito do curso. Foi um curso que eu aproveitei bastante. Logo que eu entrei no curso, eu já percebi o diferencial na metodologia dele, o diferencial da forma como ele ensina. Eu ainda não tinha encontrado um professor que ensinasse tão bem quanto ele, de uma forma tão detalhada, de uma forma assim, onde ele verdadeiramente olha para a dificuldade do aluno. É um método muito dinâmico, é um método muito inovador. Eu nunca achei que poderia aprender teoria pela internet. Sempre tive aquela ideia de que eu tenho que estar com um professor ali. E não, eu consegui aprender. Eu posso falar que eu verdadeiramente aprendi.